Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independe do horário em que vocês estejam assistindo esse estudo. Na realidade, um bate-papo. Meu nome é Lúcia de Fátima, sou do GEC, Grupo Espírita Esperança em Cristo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma frase que a gente escuta muito e a gente, às vezes, não entende o sentido dessa frase. A frase é: a tua fé te curou. E quando a gente fala isso, a tua fé te curou, isso nos remete muito à fala de Jesus. Quando Jesus operava as curas, e ele falava isso: a tua fé te curou. E cabe um adendo aqui: na realidade, Jesus não fez nenhum milagre. Porque se ele tivesse feito algum milagre, ele teria derrogado as leis que regem o nosso planeta, que foram instituídas por um Criador. O que ele fez, o que ele promoveu foram curas, através da manipulação de fluidos, usando a excelência do seu magnetismo. Então, quando Jesus curava, ele dizia assim: a tua fé te curou. Ou seja, o que ele estava querendo dizer com isso? Que o trabalho não era só dele. A participação dele só tinha êxito, só tinha sucesso, porque do outro lado havia alguém que estava imbuído de um sentimento buscando uma cura. Então ele falava isso: a tua fé te curou. E uma segunda frase, ele falava: vá e não tornes a pecar. Só que nós hoje, nesse estudo, a gente dividiu essa frase de Jesus em dois estudos. O primeiro que vai ser feito hoje, vamos falar da fé. A tua fé te curou. E num segundo momento, nós estaremos falando sobre o que significava vá e não tornes a pecar. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa entender a definição de fé, significado de fé. Segundo Paulo de Tarso, na carta aos Hebreus, fé é o firme... deixa eu me lembrar. Espera aí, gente. É a certeza das coisas que nós esperamos. É a prova daquilo que nós não vemos. Então, o que seria isso? A certeza daquilo que nós esperamos. Hoje eu tenho uma proposta muito ousada. A proposta é provar que todos nós temos fé. E essa fé é intensa. Essa fé é uma fé fervorosa, é uma fé robusta. Só tem um detalhe: em alguns momentos a gente até utiliza essa fé, mas em outros momentos a gente não sabe como utilizar essa fé. E a gente vai tentar explicar isso. Quando a gente se alimenta, quando a gente ingere um alimento, e o processo da digestão começa na boca com a salivação, a gente engole o alimento, ele passa para o esôfago, e se nós estivermos em condições normais, esse alimento não vai para o pulmão, ele vai direto para o estômago, onde continua o processo da digestão. Aí o estômago joga as enzimas, separa, quebra o alimento, proteína para um lado, vitamina para outro, e o que sobra, o excesso, que não serve mais, ele joga para o intestino. A gente, em algum momento, a gente pensa nesse processo da digestão. Em algum momento, a gente para refletir: agora o meu estômago está jogando a enzima necessária para efetuar a digestão de tal alimento ou de tal proteína? Não. Por quê? Porque isso é o que nós esperamos que aconteça.
E nós temos a certeza de que isso vai acontecer. Gente, isso é fé. Quando a gente respira, que a gente joga o oxigênio para dentro dos nossos pulmões, e o oxigênio chega nos pulmões, existe um grupo de células sanguíneas esperando esse oxigênio entrar. E o que elas fazem? Elas pegam esse oxigênio e vão correr todo o corpo, levando oxigênio para todas as células, todas elas. Inclusive as células que estão lá no dedo mínimo do pé esquerdo, na sola. Eles levam, as células sanguíneas levam oxigênio para essas células. E quando chegam com oxigênio, o que acontece? As células recebem o oxigênio e devolvem o gás carbônico, o lixo do oxigênio. E o sangue o que faz? Recolhe esse gás carbônico. E a engenharia é tão perfeita que nesse trânsito do oxigênio chegar até a célula e o gás carbônico sair das células, não há encontro entre essas células sanguíneas. O sangue que leva o oxigênio para as células é um, e o que leva o gás carbônico para os pulmões é outro. Um é o sangue arterial, o outro é o sangue venoso. E quando chega o gás carbônico no pulmão, o que acontece? A gente expira. A gente coloca para fora. Aí eu pergunto, em que momento, exatamente durante a nossa respiração, a gente pensa em todo esse processo? Em nenhum momento. Porque a gente espera que isso aconteça. E é o que acontece. A gente tem certeza, é o firme fundamento. Me lembrei agora do que Paulo falou na Epístola aos Hebreus. É o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente tem certeza que essa troca gasosa vai acontecer dentro da normalidade. Isso é fé. Quando a gente dorme, a gente fica preocupado se o nosso coração vai bater ou vai parar de bater. Se a gente ficar preocupado, a gente nem dorme. Não, a gente dorme. A gente sabe que no período do sono, o corpo diminui a sua atividade. O metabolismo é mais lento, mas continua tendo atividade. E a gente adormece. E a gente acorda. Tudo isso num processo natural, onde nós esperamos e temos a certeza que isso vai acontecer. Gente, isso é fé. Olha quanta fé a gente tem e não sabe que tem. Agora, a gente vai um pouquinho mais além. Vamos mais um pouquinho. Quando a célula, o óvulo, se une ao espermatozoide, ou melhor, né, quando o espermatozoide, porque é ele que chega até o óvulo, se une ao óvulo, forma a célula ovo ou zigoto. E essa célula ovo ou zigoto, ela vai se dividir. É a famosa divisão celular. Vai formar um embrião. Então, essa célula vai formar duas células exatamente iguais. Essas duas células exatamente iguais vão formar 4 células exatamente iguais. Essas 4 células exatamente iguais formarão 8 células exatamente iguais. E nesse processo de divisão celular, elas vão se multiplicando de forma exatamente igual. Todas as células saem iguaizinhas. Até que, em um determinado momento, que não se sabe precisar exatamente quando, a gente começa a ter uma diferenciação nas células que são formadas. Opa! Como é que pode duas coisas exatamente iguais se unirem e gerarem algo que é diferente?
A epigenética explica esse processo de formação celular, como se dá, mas ela não explica por que se dá. Ninguém explica. Nesse momento em que as células começam a se diferenciar, a gente vai ter as células arredondadas, as células alongadas, as células estriadas, as células estreladas, que são os neurônios. E aí o embrião começa a desenvolver os tecidos, os órgãos, os sistemas. E está ali, perfeitinho, aquele ser, com células diferenciadas, surgidas a partir de células exatamente iguais. Então, nesse momento, nós perguntamos: que força é essa que move esse processo embrionário? Que força está por trás disso? Indo mais além, nesse processo de crescimento, de germinação, vamos pegar a semente. A semente que é colocada na terra escura, fria, sem ter luz, porque a luz não penetra na terra, essa semente vai rasgar a sua casca, vai arrebentar a sua casca, e uma força, um automatismo vai fazer com que essa semente brote, germine. E dentro do seio da terra, sem saber aonde que está a luz, qual é a direção que está a luz, esse broto vai se desenvolvendo e vai buscando a luz. O que está por trás disso? O que será que está por trás disso? Que força é essa? Que força é essa que faz com que o Sol todos os dias nasça no leste e se ponha no oeste? E não troca os pontos cardeais, são os mesmos sempre. Que força é essa que faz com que o sol nasça todos os dias? Ah, mas tem dias que não tem sol, tem dias que está nublado, tem dias que chove. Sim, mas o sol está lá, acima das nuvens, o sol está brilhando. E isso me faz lembrar uma ocasião que eu estava vindo de Aracaju para o Rio de Janeiro, e quando eu embarquei, chovia torrencialmente. É claro que a gente não ficou com medo, né? Só um pouco de receio, porque decolar no meio de uma chuva torrencial, tanto quanto delicado. E eu presenciei um fenômeno maravilhoso. À medida que o avião subia, a gente passava por uma camada de nuvem, e quando ele saiu daquela camada de nuvem, a gente viu um sol radiante. O que é isso? Que força é essa? O que faz com que a gente possa presenciar isso? Que força faz com que, na Praia de Nazaré, em Portugal, ondas se levantem a quase 30 metros de altura? É um prédio de 10 andares. O que sustenta essas ondas? A gente pode falar, é a força dos ventos, são as correntes marítimas. Sim, mas por que esse vento que está soprando lá em Nazaré não sopra aqui também e não levanta as nossas ondas? Porque as correntes marítimas que estão lá em Nazaré, em Portugal, não vêm para cá, já que moramos todos num único planeta que está interligado, vivemos em uma rede? Por quê? Que força é essa? Como explicar isso? Do micro ao macro. Que força é essa que faz com que a Terra gire em torno de si mesma, num movimento uniforme padrão? E, ao mesmo tempo, num movimento cadenciado, girando em torno de si e girando em torno do Sol, sem sair da sua rota. Já paramos para pensar nisso? Nenhum planeta sai da sua rota.
todos eles fazem a sua trajetória da mesma maneira, sempre. Que força é essa que faz isso? E a gente começa a se questionar. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 1, primeira questão, abrindo o livro, Kardec pergunta: que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, ele não pergunta o que é Deus. Ele pergunta que é Deus. Porque Deus é subjetivo. Então, os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema. Não há inteligência maior. Suprema, supremacia. Deus é a causa primária de todas as coisas. Todos os automatismos, tudo que a gente... mas isso aí, acaso não existe. O que faz com que essa maravilha do corpo humano, que engenharia é essa? Que autor criou isso? Onde todas as células, todos os sistemas, todos os órgãos trabalham de forma harmoniosa. Quem ou que criou isso? A causa primária, a geratriz de tudo está em Deus. Então, como que a gente vai ter fé no processo da digestão, no processo da gestação, no processo da respiração, no processo da circulação, sem ter fé em Deus? Como que a gente faz isso? Não dá para fazer. Não tem como. Chegou o momento em que a gente precisa rasgar o verbo, em que a gente precisa rasgar o véu. E a doutrina espírita vem para nos explicar exatamente isso. Deus é a causa primária de todas as coisas. E no livro Grande Enigma, Leon Denis, no primeiro capítulo, ele descreve uma parte do universo que ele consegue vislumbrar. E quem puder ler, leia, porque é encantador, é poético. Quando ele vem descrevendo como são os planetas, todo o equilíbrio, toda a harmonia, toda a perfeição. Onde a causa primária de tudo isso? Em Deus. Causa primária de todas as coisas é Deus. E nós temos um probleminha, nós que vivemos na Terra, né? A grande maioria. Nós admiramos a obra e ignoramos o autor. Nós ressaltamos a criação e rebaixamos o Criador. Está na hora de fazermos o caminho diferenciado. Quem admira a obra precisa admirar o autor. Porque se há alguma maravilha que foi feita, com toda certeza, o autor é genial. Quem ressalta a criação precisa ainda mais ressaltar o Criador. Porque sem o Criador, nada disso existiria. Então, comecemos a olhar o efeito buscando a causa. Porque não existe acaso. Todo efeito é fruto de uma causa inteligente. Comecemos a olhar essa causa. Comecemos a ver Deus fora, do lado de fora, sustentando, mantendo e criando tudo. Mas também Deus, do lado de dentro, no nosso self. E Magodei, nós temos a imagem de Deus em nós. E aí, como que a gente vai trabalhar essa certeza? Aquilo que é o firme fundamento daquilo que se espera. Nós vamos alcançar a perfeição. Isso é fato. Mas enquanto nós não alcançamos a perfeição, algumas coisas precisam ser ditas e compreendidas para que a gente evolua.
E, parafraseando Cora Coralina, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Viver é a arte do aprendizado. E se hoje nós estamos aqui transmitindo um pouco do conhecimento, um pouco do conhecimento que temos, porque não temos muito, mas estamos também aprendendo. Então, quando a gente busca trabalhar a fé, a gente vai nos exemplos. E o Evangelho está cheio de exemplos de fé. Mas a gente fala assim, Evangelho, você vai falar dos santos, eles têm uma vida ilibada. Tá bom, então vamos falar de nós. Para que a gente possa entender essa questão da fé, como que a gente se relaciona com esse sentimento. Uma vez, isso depois de algum tempo eu vim aprender o que era fé. Eu tinha 9 anos de idade, tem um pouco de tempo isso, né? 9 anos, uma criança, e eu morava em Belo Horizonte. E eu me lembro, isso aí eu nunca vou me esquecer. Eu estava para atravessar uma avenida muito movimentada, com meu pai segurando a minha mão. E nesse momento que meu pai está segurando a minha mão, eu olhava para tudo, menos para os carros. Eu não estava preocupada com os carros. Eu olhava para o alto, eu via os prédios, eu olhava para as pessoas, eu olhava para o chão, eu olhava para todos os lados, menos para os carros. Eu não estava preocupada com os carros, porque eu sabia que meu pai estava ali me dando a sustentação, me passando a segurança. Estava em plena segurança. Eu confiava no meu pai. E ali, naquele momento em que o sinal fechou, eu só senti um leve puxão na minha mão e eu entendi que o comando era para eu andar. Andei, atravessamos as 4 pistas da avenida e chegamos em segurança do outro lado. Eu simplesmente me entreguei nas mãos do meu pai. Isso é fé, é ato de fé. Então a gente percebe que a fé, ela precisa ter alguns momentos, algumas etapas, algumas fases. Quando a gente fala assim, quem tem fé entrega, confia e entrega. Mas precisamos trabalhar essa fé. Precisamos laborar esta fé. O primeiro degrau da fé é o degrau mais simples, é o acreditar. Eu acredito. Mas eu acredito em muitas coisas que eu posso, no futuro, desacreditar. Quando eu era pequena, eu acreditava em Papai Noel. Hoje, não acredito mais. E assim é. Então, o acreditar é o primeiro degrau, mas ele não é o suficiente. Ele é só o start, mas precisa de mais. Então, eu preciso ter o firme fundamento daquilo que eu espero, a prova daquilo que eu não vejo. E o que é isso? É certeza. O que fez a mulher hemorroíça, depois de tantos anos de sangramento, ir ao encontro de Jesus e ela não pediu nada. Ela só tocou na orla da sua veste e foi curada. Por quê? Porque ela tinha certeza que ela seria curada. E ela se entregou nesse momento. Tanto que foi tão involuntário, essa cura foi tão involuntária, que Jesus perguntou, alguém me tocou? Porque de mim saiu uma virtude. Ele não tinha planejado curar a mulher hemorrágica, mas ela tinha certeza que ficaria curada. Então, nesse momento, quando ela toca a orla, a túnica do mestre, ela recebe a cura, que ela tinha certeza que ela ia alcançar. Então, no segundo estágio da fé, a gente precisa trabalhar a certeza. Eu tenho fé porque eu sei que isso vai acontecer. Eu tenho fé porque é uma certeza que me alimenta.
Eu tenho a certeza plena e absoluta de que todos nós fomos criados por uma única fonte geradora, que é Deus. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes. E hoje, aqui estamos caminhando, uns um pouco mais à frente, outros um pouco mais atrás, mas todos caminhando em direção a um objetivo que nós não temos como fugir: a perfeição. Isso é uma certeza que me move. E aí a gente pergunta, mas Fátima, como que a gente vai conseguir ter essa fé? Fé não se prescreve. A fé é de cada um. Então a gente vai, através do Consolador prometido, porque essa doutrina dos Espíritos, que a gente tanto fala, ela traz para a gente uma fé racional. Não é o crer por crer, não é esperar um milagre, não é achar que algo maravilhoso vai acontecer. É a fé construída numa base sólida e racional. É a fé constituída de certeza. A doutrina nos ensina isso. Então, o que a gente indica para quem quer ter uma fé mais robusta, o que a gente orienta é: busque os livros da codificação kardeciana. Kardec, em toda a sua vivência, trouxe para a gente um tratado de fé em cada livro, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Na Gênese, a gente vai encontrar um capítulo que fala sobre os milagres, as curas de Jesus. A gente vai ver os fluidos no capítulo 14. Então, nós não temos como colocar fé em ninguém. Mas se alguém quiser, pode trabalhar essa certeza, essa força que nutre dentro de si mesmo. Precisa alavancar isso. A fé é uma alavanca. A fé nos move na direção do objetivo a ser conquistado. Quem tem fé vai muito mais longe. E aí, trazendo, essa semana a gente comemorou o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, que nada mais é do que uma das representações de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima. Um exemplo de fé. Maria, aos 15 anos, foi visitada por Gabriel, um espírito de luz, que lhe deu a informação de que ela daria a vida, abriria as portas para o mundo do Salvador, Jesus Cristo, de Deus. Só que naquela época, uma mulher que aparecesse grávida sem estar casada, ela estava noiva de José e o noivado era um compromisso, mas ela não estava casada, poderia ser apedrejada até a morte. E o que essa menina de 15 a 16 anos fez? Qual foi a resposta dessa menina? Ela falou: eis aqui, Senhor, a tua serva. Faça-se em mim a tua vontade. Gente, vai ter certeza assim longe. Vai confiar, vai se entregar dessa forma. E é desse jeito. É assim que nós vamos ficar. É nesse nível de fé que nós chegaremos. E eu tenho fé nisso. Todos nós. Portanto, hoje, diante de tantas dificuldades, diante de tantos problemas e tantas crises sociais, a maior delas é a falta de fé. Porque ao homem que não tem fé, tudo é muito mais difícil. Isso é a veneranda Joana de Ângeles quem diz. A fé é a alavanca que vai nos impulsionar para caminharmos, para irmos mais longe. Então, a gente tem que ter fé, e fé pressupõe relacionamento. Relacionamento com Deus. A gente tem fé que
toda a criação funciona, mas não temos fé no Criador? Como é isso? É estabelecer essa relação de fé. Sabe por quê? Porque Deus, o tempo todo, está ao nosso lado. Deus, o tempo todo, está no controle da situação. E nenhum de nós ficará perdido. Nenhum de nós ficará sem direção. Porque Deus é Pai. Deus é Criador. Deus nos sustenta. Deus nos fortalece. Deus é nosso céu, mas Deus é nosso chão. Deus é nossa água, Deus é nosso combustível. Deus é nosso alimento. Deus é o ar que nós respiramos. Deus é tudo. E a gente não pode viver sem Deus. Portanto, aquele que ainda nega Deus sofre muito. Portanto, meus irmãos, companheiros, queridos companheiros, é necessário que a gente alimente essa fé. É necessário que a gente busque Deus. Busque Deus no cantar dos pássaros na manhã. Busque Deus no barulho da fonte, como diz a música. Busque Deus no perfume da rosa. Busque Deus no seu animal. Mas busque Deus também na doença. Ele também está ali. Busque Deus na dor. Porque a dor é uma conselheira, é uma professora. E o único intuito da dor é nos fazer aprender alguma coisa. Busque Deus na lágrima. Ele também está na lágrima. Ele está no sorriso, mas ele também está na lágrima. Busque Deus no seu irmão. Busque Deus no abraço. Busque Deus no olhar. Busque Deus no sorriso. É necessário que Deus esteja em nossa vida, porque com toda certeza nós estamos vivos em Deus. Então a gente termina aqui o nosso bate-papo sobre fé. Evidentemente que teríamos muito mais coisa para falar, mas eu sempre me emociono. Mas é só para a gente começar a buscar esse sentimento em nós, porque ele existe, com toda certeza. E nós vamos encerrar fazendo uma prece, rogando a Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, que nos envolvam e que após essa prece nós vamos trazer uma música chamada Aprendiz. Todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado. E ombreando uns aos outros, aqueles que estão mais adiantados buscam ajudar os que estão mais retardatários. Mas todos nós estamos sendo amparados, acolhidos e sustentados pelo amor do Pai. Paz em nossos corações. Bom e amado Deus, Pai de infinita misericórdia, rogamos a Ti, Senhor, que neste momento o Teu amor possa varrer toda a terra, abrasando, Senhor, os corações, acalmando as dores, acerenando, Senhor, aqueles que sofrem por qualquer problema, lenificando, Senhor, todas as dificuldades. Pai, Paizinho, Abba, como Jesus falou, nós te rogamos, ó Pai, nesse instante, o perdão, porque ainda somos tão ingratos, porque ainda trazemos em nós tanta resistência em nos entregarmos a Ti. Pai, querido Pai, amamos-te da forma como compreendemos o amor, mas temos a certeza que o Teu amor é infinitamente maior por cada um de nós. E como irmãos em Cristo, filhos Teus,
é que te pedimos, Pai amado, pelo nosso planeta, que nesse momento convulsiona, pelo nosso planeta que neste momento sangra, pelo nosso planeta que neste momento experimenta as dores cruciais. Mas temos a certeza, Senhor, que tudo isso é um processo de renovação, é um processo de restauração, e onde hoje a dor que campeia, amanhã será com certeza lenitivo, será paz, será ternura. Fica conosco, Pai amado. Abençoa todos os corações que estiveram presentes neste momento, que possam estar recebendo lenitivo, possam estar alcançando a cura, possam estar, Senhor, buscando cada vez mais este encontro contigo. Que o teu amor possa nos cobrir agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei
páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior. Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que vou